No ano de 2023, o Brasil entrou no pódio dos países que mais utilizam redes sociais, ocupando o terceiro lugar. O WhatsApp, o YouTube, o Instagram e o Facebook são as redes sociais mais utilizadas pelos brasileiros. Além disso, os recordes de minutos gastos nas redes sociais vêm aumentando, sendo em dezembro de 2022 aproximadamente 356 bilhões de minutos e uma média de 8 a 9 horas gastas por dia. E aí nos perguntamos, sobra tempo para outras interações e ações? Como estamos lidando com o uso das redes sociais e qual o impacto disso na nossa personalidade? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei de onde você nos escuta, mas eu sou a Nath. Que bom ter você aqui conosco. Eu sou o José Vinhotti. E eu sou o Guilherme Teobaldo, ou Theo, se preferir. E esse é o Psicologia de Quinta. Prepare os seus fones de ouvido ou o seu alto-falante e venha discutir com a gente o tema da semana. Quando a gente fala de rede social, na verdade, acho que nós estamos falando de todas as redes de contato que temos na nossa vida. Sim, sempre tivemos redes sociais, né, ao longo da nossa vida, mesmo antes do advento da internet, sejam aquelas pessoas as quais nós víamos no trabalho ou em outros ambientes, né, de convívio comum, ou até mesmo a família. Mas o conceito de redes sociais pós invenção da internet, e creio que muito forte mesmo pós o advento do Facebook, creio que foi uma das redes sociais que mais se solidificou, né, nos últimos tempos, tanto que a maior parte das redes que nós usamos hoje é do sistema Meta do Facebook, né, passou a nos congregar de uma forma diferente, sem necessariamente estarmos perto. O que, à primeira vista, é algo positivo, né? Porque é muito interessante a gente conseguir se conectar com outras pessoas que não estão fisicamente próximas a nós. Porém, é muito importante que a gente se atente ao fato de que as redes sociais, tal qual elas são hoje, Instagram, Facebook, Twitter, né? O novo X, são, de certa forma, negócios também, né? São uma forma de trabalho, são empresas que têm lucro e etc. Exatamente, eu acho que é importante trazer essa perspectiva, porque hoje tem um lucro em cima de algo que é uma necessidade humana, né? Que é essa sensação de pertencimento de grupos, de como a gente precisa estar conectado com pessoas e situações que fazem sentido para a gente, né? Então, pensar nessa questão do fazer parte de um grupo, essa sensação de pertencimento, dá um sentimento de importância, né? De que somos, é algo que até é mais importante do que nós. E justamente, acho que antes das redes sociais, isso fazia muito sentido numa lógica de movimentos sociais que aconteciam na época, né? Então, pensar nessa questão da identidade enquanto esse pertencimento. Então, eu lembro, eu sou de cidade pequena, né? Então, tinha o grupo das pessoas que ouviam sertanejo e se identificavam com a música sertaneja. E aí tinha o grupo que ouvia rock e aí se identificava com as pessoas que ouviam rock. Tinha essa até dissonância, né, entre grupos e entre pessoas. Então, tipo, nossa, mas como que você conversa com ele? Ele é do outro grupo, ele é completamente diferente, né? Nossa, e aí isso vai escalonando e trazendo essa lógica daí de como as redes sociais online, né, pegaram essa lógica, que ela existe, tá no nosso modo de agir, de ser, né, e transformaram isso em mercadorias, né? Então, é interessante olhar que essa questão de grupo, ela existe desde que a humanidade é humanidade, né? A gente se junta enquanto grupo para sobrevivência, querendo ou não, e isso vai escalonando nesse sentido mais identitário, nesse sentido de pertencimento, né? Então, pensar no movimento emo, pensar no movimento punk, sabe? Vários movimentos que vão dando esses sentidos para essas identidades, né? Para essa sensação de pertencer. E que depois nas redes sociais online vem trazer, por exemplo, as comunidades do Orkut,
né? Então, você fazer parte dentro de uma comunidade que se identifica com aquilo. Então, eu odeio segunda-feira, né? Tipo, quero Garfield. Na verdade, eu odeio acordar cedo, né? Ou Rock Wings, né? Enfim, várias outras comunidades que vão surgindo nesses contextos. É muito louco pensar a forma como essas redes sociais eram compostas e formadas naturalmente no passado, né? Ou seja, quem compunha ali, quem você conhecia ou sabia da vida de fato, eram as pessoas que estavam ao seu redor. As pessoas que estavam no seu trabalho, na sua igreja, no caso de Inhuma, que participaram da sua formação escolar. E no máximo, você integrava um grupo ali ou outro que saía dessa vivência e que envolvia uma mobilização própria sua, né? Às vezes um grupo de dança. A Natália deu um exemplo das comunidades no Orkut, né? E eu até me lembrei de um episódio, né? Se a gente pensa naqueles grupos mais antigos, as pessoas, elas tinham que fazer inscrições para participar, por exemplo, de grupos de discussão. Eu trago até um exemplo aqui antigo, que é a história de como Paulo Coelho e Raul Seixas se conheceram, né? Eles se conheceram através de um grupo, de uma notificação que foi colocada no jornal para discussão sobre OVNIs, e um enviou uma carta para o outro, né, que eles se interessavam pelo assunto, e isso era uma forma ali de produzir essa rede, mas era uma forma muito mais voluntária e natural, e não artificializada como é hoje, né, a ponto da gente ter o contato com a experiência vivida de uma pessoa que não se conecta em quase nada com a nossa vivência diária. Pode se conectar no sentido de coisa que ela faz, de alguma forma de satisfação, ser algum profissional de referência, mas algo que nunca aconteceria na naturalidade da vida e dos encontros da vida. E é muito natural que a gente precise da figura do outro até para a gente entender quem nós realmente somos, né? E o contato com esses grupos tão fortemente marcados como identitários, né? Como os punks, por exemplo, né? Que não são só um estilo de música, mas uma forma de pensar, uma forma de agir, ele traduzem muito essa construção identitária que nós tínhamos, né? Porque tínhamos. É interessante observar essa evolução da forma como nós construímos essa identidade até a criação das redes sociais, que sempre foi algo muito concreto. Há muito tempo atrás, quando a sociedade era mais conservadora, muitas pessoas não sabiam nem ler, nem tinham muito acesso à informação, era muito comum que a gente seguisse essa identidade da nossa família, por exemplo. Se seu pai trabalhasse como engraxate ou como mecânico, era muito provável que você tivesse essa identidade também e seguisse essas mesmas profissões, por exemplo, né? Ao decorrer do tempo, foram se criando vários movimentos culturais de grupos diferentes e o contato com o outro diz muito sobre quem eu sou realmente, né? Nessa forma, muitas vezes, de me vestir, das músicas que eu escuto, as minhas ideias políticas, por exemplo. Hoje, a gente percebe que a identidade na realidade, através das redes sociais, é algo muito editável, né? Então, muitas vezes eu posso assumir uma persona ou uma identidade a qual eu quero mostrar para o outro através das redes sociais, mas se em algum momento isso já não faz mais sentido para mim, eu posso simplesmente apagar todo o meu feed no Instagram e começar uma nova estética, digamos assim, né? Eu acho que a palavra estética, ela é muito importante nesse momento em que a gente fala de identidade também, nos tempos atuais das redes sociais, né? Então, a gente vai caminhando por aí. Quando estamos dentro de uma plataforma, que é um negócio, nós não estamos pagando por esse negócio, na realidade nós somos os produtos, né? Então a gente vê muito forte hoje a questão dos influencers, que são pessoas que fazem muitas vezes propagandas, né? Ou seja, do estilo de vida ou de um nicho específico, né? Então, no final das contas, os produtos somos nós mesmos, aqueles que estamos consumindo essa rede social. E são várias as opções. Hoje, com a globalização, é muito normal que escutemos diversos gêneros musicais ou consumimos diversas coisas diferentes. E isso é muito positivo, né? Porque traz uma liberdade maior de pensamento e de expressão também. Porque tudo virou uma vitrine. Mas muitas vezes a forma como a gente consome e internaliza tudo isso pode não ser muito interessante mesmo, até pensando nessa nossa saúde mental.
Mas isso faz bastante sentido, que o José trouxe agora, porque eu vou me parafrasear aqui um pouco, né? Porque durante minha graduação eu fiz uma pesquisa voltada sobre essa questão dos comportamentos em redes sociais. E tem um autor que eu utilizei que ele fala justamente sobre como a estrutura da internet ela incentiva o nosso engajamento nessas trocas de uma maneira ainda mais estreita e vívida do que nos ambientes sociais face a face. Isso é muito doido de pensar, sabe? Porque acho que é bem isso que você trouxe agora, Zé, sobre essa questão do quanto eu posso moldar, do quanto eu posso editar a forma como eu estou ali. Então, é muito comum hoje em dia as pessoas que não gostam de resolver problemas de uma maneira pessoal, ela prefere resolver por mensagem, ela prefere ter uma conversa séria, resolver algum problema por mensagem. Por quê? Porque por mensagem eu posso ler, eu posso pensar melhor naquilo que está escrito, eu posso manipular essas variáveis que estão me afetando e que possivelmente vão afetar o outro, né? Então, eu não fico tão refém de como essa pessoa de fato vai reagir e de como eu também vou reagir com essas situações estressoras que acontecem, né? Então, é muito comum esse movimento que acontece, e depois da pandemia, foi um movimento que entrou ainda mais na população mais nova, né, nas gerações mais novas, sobre essa questão da conexão com as pessoas, vamos dizer assim, entre aspas, reais, né? Então é muito mais fácil ter essas conexões pelo mundo online, porque eu não vou ter que encarar os desconfortos que o mundo real acaba me trazendo, né? Sobre receber uma crítica diretamente, sobre receber uma reação de expressão facial diretamente. Então eu não tô vendo nada disso no online, então é muito mais fácil para mim manejar e lidar com tudo isso, né? Então isso é muito interessante porque, de novo, traz essa possibilidade de uma personalidade editável, né? E aí traz aquelas frases que a gente escuta tanto, como, por exemplo, assim, ai, nossa, mas você é outra pessoa numa rede social do que pessoalmente. Ah, nossa, você é tão diferente. Sim, porque eu tenho esse controle dessas situações, como eu quero me mostrar, né? Há muito menos estímulos envolvidos no contato por rede social do que num contato presencial real. Ali você não vê expressões faciais, você não vê tom de voz, você não consegue pegar as entrelinhas que o comportamento humano apresenta de fato. E só pegando um trecho sobre o que o José estava falando sobre a realidade dos influenciadores e também dessa subjetividade editável, artificializada, o Brasil ele é campeão na transição de conversão de divulgação e publicidades de influenciadores em compras por indivíduos que o seguem. Na verdade, se a gente faz esse comparativo da relevância do poder dos influenciadores no Brasil, isso tem até um recorte diferente de outras vivências ao redor do mundo. Em especial, isso acontece com impacto mais intenso nas nações emergentes. O Brasil é o segundo país que as pessoas mais seguem influenciadores, de acordo com a Nielsen Media Research, que é uma organização de metadata norte-americana que faz análise desses perfis e também do próprio comportamento do usuário dentro das redes sociais. E o que é que isso traz para a gente? Ou seja, essa conversão em compras. Primeiro, de que essa própria ideia de sucesso nas redes sociais, que não deveria nem fazer sentido quando a gente pensa simplesmente só em vivência, é, por exemplo, o marcador de quando uma pessoa passa a ter publicidade ou não. Ou seja, a partir do momento que ela consegue transformar aquilo num negócio, num meio de comercialização, é considerado, então, que ela tem sucesso dentro das redes. Enquanto aquele que possui, às vezes, poucos seguidores, poucas vivências, poucas interações, é taxado como um usuário, às vezes, não bem sucedido nas redes, né? Ou até mais introvertido aos olhos das redes sociais. Sendo que isso pode não representar a realidade de como aquela pessoa realmente é, né? E aí a gente entra nas comparações. Então, aqui é muito fácil a gente ver aquelas publicações hoje em dia e as pessoas falando assim, que nossa, você precisa fazer uma limpa nas suas redes sociais. Quem você segue, né? Essas pessoas que você segue, elas realmente te incentivam? Elas, né, como que elas te deixam? Quais são as sensações que você tem? Isso é um movimento muito necessário, porque justamente... E acho que assim, aqui cabe na verdade duas questões, né? Ele é um movimento necessário porque nos leva a
comparações que às vezes não são justas com nós mesmos. Então, eu me comparar com uma influencer que acorda às 8 horas da manhã, já tem um café pronto, de pré-treino, para dar ela ir para o Pilates e depois levar os filhos na escola, talvez não seja o melhor exemplo de cuidar da minha saúde física, sendo que eu tenho que acordar às 6 para 7 estar no meu trabalho, né? Então, é importante ter esse olhar crítico sobre quem a gente segue, como essas influências têm em nós, ao mesmo passo que a gente também tem que pensar nessa volatilidade. Então, assim, eu fico muito hypado num tópico específico, né? Então, por exemplo, sei lá, comecei a pesquisar sobre corrida, aí eu vou lá e sigo várias pessoas sobre corrida, aí depois esse timing passa, daí eu começo a ficar apaixonado por fotografia, daí eu vou lá e sigo um monte de pessoas de fotografia e deixo de seguir todo mundo da corrida. Então, assim, tem essa volatilidade também, dessa troca de gostos, que nem acho que vocês trouxeram, né, sobre essa instabilidade daí da minha personalidade, e isso começa a acarretar uma série de crises existenciais, seja por questionar quem eu sou, ou seja por questionar será que eu tô fazendo certo? Por que fulano tá conseguindo e eu não? Por que todos os meus amigos estão viajando e eu não consigo viajar, né? Mas aí você vai ver, será que essa viagem realmente é dessa época ou ele só tá postando no TBT, sabe? Será que essa foto do prato bonitinho que a pessoa tá postando hoje foi tirada de fato hoje? Ou ela tirou numa vez que ela viajou há 2 anos atrás e tá reutilizando a foto só para deixar no Instagram? Que nem você trouxe a questão da estética, né? A estética. Então, assim, são questões importantes da gente fazer, porque isso afeta diretamente a nossa rotina e a nossa saúde mental. Um recorte muito importante se fazer é observar todo esse uso das redes sociais nos últimos anos, né? Principalmente, acho que a partir do período pandêmico ali, né? Em que as pessoas se ligaram mais no mundo online, de fato, né? E de lá para cá os números vêm sendo cada vez mais alarmantes, né? De uso e até de vício mesmo, né? De exagero no consumo disso tudo. A grande verdade é que todos nós ganhamos uma vitrine, onde eu posso expor tanto o meu corpo quanto minha vida na internet e minha voz também. Isso não necessariamente é algo ruim. Então, democratizar esse acesso às ideias e à minha voz é algo que pode ser importante. Porém, tudo com muita parcimônia, né? Muitas vezes. Por quê? Dentro de toda essa propaganda essa política de propaganda que a gente vê nas redes sociais, há muito um culto da performance, né? Como a Nath trouxe. Então, acaba abrindo brechas e espaços. Como eu disse anteriormente, eu preciso do outro para entender quem realmente sou, e se o outro é tão perfeito, por que eu sou tão imperfeito, né? São questionamentos que muitas vezes não são feitos conscientemente, mas que vai gerando cada vez mais uma angústia que vai paralisando a gente. E por que a minha vida é tão ruim se todas as pessoas ao meu redor têm a vida tão boa, são tão felizes, saem para correr no parque com o cachorro de manhã, se alimentam super bem, e eu aqui realmente tomando um café e fumando um cigarro de manhã, né? Então, as redes sociais não são necessariamente ruins, mas a forma como a gente vem consumindo elas que vem sendo nociva. Essa forma de emparelhamento, de certa forma, identitário, ela vem sendo muito nociva pra gente. Mas, por outro ponto, a gente pode estar consumindo essas redes sociais atrás de conhecimentos e coisas de outras formas, né? O hobbies, por exemplo, até mesmo um consumo artístico, de certa forma, né? Então, muito se trata por como a gente vem consumindo esses espaços. Um espaço virtual não necessariamente é ruim, mas como nós estamos o construindo e como nós estamos o consumindo, integrando tudo isso, que vem sendo cada vez mais preocupante. Exatamente, aí vem esse incentivo de reconhecimento, que ele também vem com um incentivo meio acrítico, né? Então, tipo, nossa, eu tenho que ser eu posso explorar as potencialidades dessa rede social, né, ou desse mundo online, mas, ao mesmo passo, eu também não faço a crítica do tipo, mas será que eu estou explorando isso de uma maneira que é vantajosa para mim e para a sociedade? Porque a gente vê que esse movimento também de formação de grupos, né, de identificação e tudo mais, é um campo muito vasto também para comportamentos bem extremistas, né? E isso traz um reflexo que
acho que desde 2020 tem, assim, é bem mais antigo do que isso, mas desde 2020 tem sido acentuado, inclusive com reportagens, discussões sobre essa temática, né? Que ao pensar dessa lógica toda sobre redes sociais, ao mesmo tempo que sim, ela facilita o contato com pessoas que você não tem a possibilidade de ter o contato próximo, como pessoas que moram em outras cidades, etc. Ela facilita, sim, a obtenção de informações e busca, às vezes, de dados que você também não teria acesso simplesmente por outros instrumentos na vida. Mas as redes sociais também têm um caráter que parece até patológico e que tem sido reconhecido nesse ambiente do imaginário social. Eu vou até comentar sobre duas coisas, dois fenômenos em específico, né? Um que eu me recordo de ter comentado no episódio anterior, que é o FOMO, que é o Fear of Missing Out, né? O medo de estar perdendo, de perder ou de não acompanhar, e o outro que é sobre a infoxication. Né? Primeiro, falando sobre a ideia, na verdade, da desintoxicação ou do famigerado detox das redes sociais, né? Provavelmente você conhece alguém que já fez esse famigerado detox, que nada mais é do que desativar as redes sociais temporariamente. Talvez a gente ainda não tenha com clareza o que é que a gente sente ou qual a mobilização que a gente tem para fazer isso. Mas uma delas se relaciona a esse fenômeno da infoxicação ou infoxication, que é algo que tem sido mais discutido recentemente pós-pandemia, que é a ideia de que nós vivemos e somos bombardeados por tantas informações e estímulos que nós, de fato, não conseguimos assimilar tudo isso. Isso provoca um estado de adoecimento, seja duas vezes não conseguir lembrar, não conseguir acompanhar, não conseguir estar presente nas coisas que precisamos e queremos focar, porque simplesmente há muita informação para se trabalhar. E o outro é relacionando essa ideia do detox. Às vezes fazemos esse detox no sentido de limpar um pouco esse contato com tudo, e no final das contas, nós acabamos sentindo que estamos perdendo o que está acontecendo, quase como se nós estivéssemos de fora da vida, né? Você sai da rede social e a princípio é ok, mas depois de um tempo você começa a pensar, o que é que está acontecendo? O que é que as pessoas estão vivendo? E você ouve sobre um fato recente que ficou famoso, como é o caso da Porsche, que aconteceu na última semana, né, de um motorista que bateu no carro de Uber. Inclusive fizemos um episódio sobre uberização nas últimas semanas, é só dar uma conferidinha. E você, de fato, sente essa necessidade de estar presente ali, em contato com todos, que nada mais é do que o Fear of Missing Out, que é esse medo de estar perdendo o que está acontecendo, que é um fenômeno muito gerado pelas redes sociais, sendo que você está vivendo sua vida. Talvez você não esteja tão conectado com os outros constantemente. E aí, acho que é aquela questão também que vocês já falaram no começo do episódio sobre a passividade dessa recepção de informação, né? Do quanto a gente buscava se conectar com pessoas e hoje nós não temos mais tanto essa busca porque está tudo tão pronto, vem tudo tão fácil, vem tudo tão rápido, né? E às vezes até aquilo que a gente não quer, né? Então é algo que sobrecarrega de uma certa forma. Eu tô aqui de boa e aí do nada eu sou bombardeada por uma informação que tava assim com a energia lá em cima e aí pronto, essa festa acabou de virar um enterro, sabe? Então é uma montanha-russa de sensações e de emoções que as redes sociais nos proporcionam, e isso acaba sendo um reforçador para nos manter dentro das redes sociais, né? Porque nada na vida real vai ser às vezes tão intenso de mudar as nossas emoções em questões de segundos, sabe? Igual as redes sociais conseguem. Então, é algo importante da gente realmente olhar, e isso, de que o quanto isso daí dificulta criar vínculos para além das redes sociais. Tudo fica mais chato, fica mais moroso, fica mais trabalhoso. É uma questão muito comum, por exemplo, depois da fase adulta da vida, né? Depois ali, geralmente pessoas que já saíram até da faculdade, sobre como que eu crio novos amigos, como que eu construo novos vínculos, sabe? Porque parece que se você perdeu o tempo da escola e da faculdade para criar os seus amigos, parece que você tem amigos, né? E a gente retoma esses conceitos, esses lugares que nem vocês comentaram, que é a dança, que é uma academia, que é uma igreja. Então, quais são esses locais que eu frequento e que eu estou perdendo oportunidades de fazer vínculos, porque eu acho que ali não é para isso, né? Eu acho que a rede social online é para isso. Então, é uma reflexão importante para se fazer assim. E essa dimensão virtual da existência social, digamos assim, né? É algo muito difícil, né? Porque é uma nova dimensão para a gente se preocupar.
não bastassem todas as outras, que é a familiar, a relacional, a afetiva, a do trabalho, por exemplo, né? Então, é uma outra face de mim que eu tenho que me preocupar. Eu tenho que me preocupar muitas vezes em estar seguindo as tendências, em não ser cancelado, por exemplo, né? E indo nessa onda, é importante que a gente pense também essas novas gerações que estão vindo agora, né? Que nós três aqui, pelo menos, somos de uma geração que pegou um mundo sem internet, sem redes sociais ainda, né? A gente viu essa transição acontecendo. Aquela coisa, né, eu vou usar 1 hora de computador, 1 hora de internet, e tinha ideia de entrar e sair, Eu vou entrar na internet. Exatamente, e isso é muito marcado, né? Que a gente percebe, por exemplo, a internet brasileira ou a internet como um todo, ela tem idade, porque há quanto tempo a gente começou a consumir a internet e as redes sociais, né? Antigamente, ninguém via um meme ou algo relacionado à calvície. Hoje em dia é muito comum, porque as pessoas que eram crianças e começaram a usar a internet lá atrás, hoje em dia são calvos, né? A idade passa, então a internet ela é muito datada. E essas novas gerações que já nascem nesse mundo, nessa forma de se relacionar, muitas vezes estão abrindo mão do relacionar-se presencialmente, porque é muito mais simples, é muito mais fácil se relacionar de forma online. E para além disso também, essa formação identitária dos jovens é muito complexa, seguindo muito a questão dos influencers, né? Porque hoje em dia, pelo menos no meu Instagram, não sei de vocês, parece que todo mundo é bem sucedido, todo mundo é rico, jovem, parece que é muito fácil ser milionário. Então, muitos jovens já crescem com essa mentalidade do vou fazer 18 anos, vou trabalhar com internet e vou me tornar milionário com 20 anos. E aí as pessoas caem no mercado de trabalho como a gente conhece, como é, né, super competitivo e voraz, digamos assim, e acaba se frustrando e não entendendo como as coisas estão funcionando, né? Eu acho que entra também aquele medo de, tipo, será que eu já perdi minha chance? Porque eu não virei youtuber em 2008. Se eu tivesse virado youtuber em 2008, nessa hora eu tava rica, sabe? Então, acho que vem também sobre essa questão da volatilidade do tempo, né? Então, perdi uma oportunidade, não comprei Bitcoin em 2015, 2013, sabe? Poderia estar rico. Poxa, por que eu não comprei um terreno em 2008, né? Exato. Então, assim... e aí traz essa questão do tipo, tá, agora eu já tô nos meus 30, que nem você trouxe, tô no mercado de trabalho, não consegui ficar milionário, mas tá todo mundo aparentemente milionário na minha rede social. E aí, né? Como que isso afeta eu acordar para ir fazer o meu trabalho na terça-feira, na quarta-feira, sabe? Então, é importante sim trazer essa pauta. As redes sociais, elas afetam diretamente a percepção do eu e do outro, ela afeta a minha identidade, ela afeta como eu ajo em relação a isso, mas isso não é um ciclo sem fim, sabe? Dá a sensação que mas não é. E trazer essa discussão aqui hoje é para falar que justamente tem que ser feito. A gente consegue sim mobilizar para alterar pequenas coisas, mas que darão bons resultados na nossa rotina do dia a dia, pensando em redes sociais, por exemplo. E vale lembrar que talvez a única comparação válida que nós temos na nossa vida somos com nós mesmos ao longo do tempo. Porque quando a gente abre a rede social, a gente passa a se cobrar de tantas coisas e variáveis que envolvem a vida que a gente se esquece do que é importante, do que faz sentido pra gente. Seja o colocar o shape em dia, seja comer algo melhor, seja o ter sucesso ou não profissionalmente. Enfim, você tem que fazer essa pergunta do que é realmente importante para você e as pessoas que você realmente segue são pessoas que você gostaria de estar seguindo? Você está realmente sendo quem você realmente é nas redes sociais? Se você usa para uso profissional, será que você consegue passar e transpassar isso que você gostaria de passar? Porque no final das contas, parece que esse controle sai da gente. E parafraseando acho que 2 trechinhos do poema Em Linha Reta, do Álvaro de Campos, que é um heteronômio do Fernando Pessoa, nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. E mais à frente, ele comenta: estou farto de semideuses. Onde é que há gente no mundo? Onde é que estão essas pessoas reais? Onde é que estão as pessoas que falham como eu? Porque nas redes sociais elas não estão.
Technologic. 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 Todas as fontes utilizadas para a produção desse episódio estão disponíveis no link da descrição. O Psicologia de Quinta é uma produção do Espaço Kinesis Psicologia. Novos episódios todas as quintas. Entre em movimento com a gente!